O Itaú acabou de divulgar um lucro recorde de 11,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025, o que deixou o mercado literalmente de queixo caído. A alta anual foi de 13,9%. E após a divulgação desses resultados, saíram matérias na mídia especializadas falando: Itaú brilha de novo e atinge valor de mercado recorde de 377 bilhões. Após a divulgação dos resultados também, as ações do banco já subiram quase 10%. E além de superar as expectativas do mercado, o Itaú reforçou a sua posição como uma das empresas mais lucrativas do país. Mas e aí, será que esses resultados são sustentáveis? Vão continuar daqui para frente? Será que depois dessa alta ainda vale a pena investir nas ações do Banco Itaú? Será que vale a pena manter essas ações no seu portfólio, na sua carteira? Nesse vídeo aqui eu vou mergulhar a fundo nos resultados do primeiro trimestre de 2025 e entender o que está por trás desses bons resultados. Você vai conseguir chegar à conclusão se vale a pena ou não ter esse ativo no seu portfólio. Se você não me conhece ainda, salve, salve investidor, meu nome é Gabriel Liberato. Eu sou consultor de investimentos e sócio da Meu Patrimônio. Nós somos uma consultoria de investimentos e aqui a gente cuida de mais de R$1 bilhão dos nossos clientes de forma transparente e sem conflitos de interesse. Bora lá para o conteúdo então? Só antes de ir para o conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, a única coisa que eu vou te pedir aqui é para você se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, vai lá, se inscreva no canal e agora sim, bora colocar a mão na massa, bora para o conteúdo. Bora começar a análise dando uma visão geral dos resultados. Eu quero te convidar aqui para a tela, vem aqui comigo para a tela, para a gente destacar as principais linhas de resultado do banco no primeiro trimestre de 2025. Eu quero destacar essa linha aqui, ó, produto bancário. O que é o produto bancário? É a receita bruta do banco. Como se fosse de uma empresa, a gente olha a DRE, a demonstração de resultados do exercício de uma empresa, você vê lá a receita bruta total, é como se fosse isso. Aqui é a receita que o banco tem emprestando dinheiro para clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, para o agronegócio, as receitas que ele tem financeira, as receitas que ele tem com vendas de seguros, com operações de seguros. Então, é a principal linha de receita do banco. Vamos destacar aqui o resultado do primeiro trimestre de 2025 e dos outros trimestres para a gente comparar. Primeiro trimestre de 2025, 44,5 bi contra 44,1 bi do quarto trimestre de 2024, uma alta de 1%. No primeiro trimestre de 2024 foi 40,4 bi, alta de 10,4%. Então, em relação a um ano, num período temporal de um ano, primeiro trimestre de 25 contra primeiro trimestre de 24, uma alta de 10,4%, uma alta interessante. Vamos destacar agora a principal item de despesa, principal linha aqui de custo, de despesa, custo do crédito, que é o custo que o banco tem para captar o crédito, para captar o dinheiro que ele empresta para os seus clientes. É como se fosse ali o custo da mercadoria do banco. O custo da mercadoria do banco é o custo do dinheiro. Vamos destacar aqui os resultados: 9 bi do primeiro trimestre de 2025, quarto trimestre de 2024, 8,6 bi, uma alta de 3,8 bilhões. Quando a gente olha, então, o custo aumentou 3,8, o primeiro trimestre de 2025 contra o último trimestre, o quarto trimestre de 2024, teve uma variação de 3,8, quando a receita teve uma variação só de 1%. Opa, aqui não foi legal. Mas quando a gente olha em um ano, quando a gente olha primeiro tri de 25 contra primeiro tri de 24, que foi de 8,8 bi aqui o custo do crédito, a alta do crédito foi de 2,1% contra uma alta de 10,4% das receitas. Olha, as receitas estão aumentando em um ano 10%, 10,4%, quando o principal item de custo está aumentando 2,1%, mostra que o banco está conseguindo ser eficiente. E para a gente destacar aqui o principal resultado, que é o resultado recorrente gerencial, como se fosse aqui o lucro líquido do banco, vamos destacar aqui os resultados. O primeiro tri de 25 foi de 11,1 bi contra 10,9 do quarto trimestre de 2024, alta de 2,2. O primeiro tri de 2024 foi de 9,8. Então, uma alta, agora o primeiro trimestre de 25 em relação ao primeiro trimestre de 24, em um ano, esse espaço temporal, teve uma alta de 13,9%. Então, em um ano, aumento de 3,9% no resultado, no lucro líquido do banco, o que é um resultado bem interessante. Agora vamos destacar aqui a rentabilidade, o ROI do banco. Olha só, o Banco Itaú já tinha um ROI bastante interessante de 22% aqui em 2024. Vou destacar o que é o ROI, o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. Para você entender de forma mais fácil, é como se
a gente tivesse colocando, nós acionistas, estivéssemos colocando R$ 1 no banco e ele conseguisse trazer uma rentabilidade de 22% para esse R$ 1 colocado pelo acionista. É quanto o banco está conseguindo rentabilizar o patrimônio do acionista. Já era de 22%, o maior ROI do segmento. Agora, nesse primeiro trimestre de 2025, subiu para 22,5%. O custo do capital em 2023 era de 14,4%, depois caiu em 24% para 13,9%, agora subiu um pouco para 14,8%. Quando a gente olha para o lucro líquido, para o resultado recorrente gerencial, desde a pandemia, vamos colocar aqui em 2020, veja só que foi subindo desde 2020, 18,5%, depois 26,9%, depois 30,8%, depois 35,6%, agora 41,4%. Veja só que é uma escadinha aqui, subindo o resultado do banco. E quando a gente olha a variação, esse aumento de tri para tri, primeiro trimestre de 25 contra primeiro trimestre de 2024, você vai ver que subiu aqui de 9,8 para 11,1, está conseguindo manter essa consistência nos resultados. Veja só então que o banco está subindo ano a ano e esse primeiro trimestre de 25 foi muito forte e mostra que esses resultados estão sendo sustentáveis, estão seguindo de forma sustentável. Bora falar agora sobre o principal motor de crescimento de um banco, que é a sua carteira de crédito. Eu vou destacar aqui o resultado total, o tamanho da carteira de crédito do Banco Itaú, e aqui o total contempla a carteira de pessoa física, de grandes empresas, de micro, pequenas e médias empresas, é o total da carteira do banco, que atingiu em março de 2025 1,3 trilhões. É como se eu estivesse falando aqui que o banco tem por aí emprestado para pessoas jurídicas, para grandes empresas, médias empresas, para pessoas físicas, um total de 1,38 trilhões. Esse número aqui está em bilhões, 1.383,1 bilhões, é a mesma coisa que 1,38 trilhões. Esse aumento foi de 13,2% em relação a março de 2024. O banco conseguiu aumentar, emprestar mais dinheiro para mais pessoas, para mais empresas. E a gente precisa se perguntar se ele está conseguindo emprestar bem para pessoas que têm qualidade, para saber se esse crédito tem qualidade. A gente já chega lá, já vamos analisar esse ponto, se a carteira está aumentando com qualidade. Isso é super importante. Antes, eu quero destacar aqui este segmento da carteira, que é o segmento de micro, pequenas e médias empresas, que variou de um ano para o outro 17,7%, mostrando o empenho do Banco Itaú nessa carteira aqui, para desenvolver mais esse segmento de micro, pequenas e médias empresas, para aumentar o tamanho dessa carteira. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade desse crédito. Você já viu que a carteira aumentou. E quando a gente destaca aqui alguns critérios de qualidade, vamos ver aqui a inadimplência de 90 dias. Quando a gente olha para a inadimplência de 90 dias, eu vou destacar aqui, usar uma canetinha para ficar melhor, você vai ver que ela caiu, deixa eu acionar aqui a minha canetinha, ela caiu de 2,4 em dezembro de 2024 para 2,3. E há um ano atrás, ela era de 2,8. Ou seja, o banco está conseguindo reduzir a inadimplência, pessoas que não pagam, empresas que não pagam os empréstimos. Isso é um excelente indicador. Eu não sei se você viu, vou deixar até aqui um link para você ver os resultados lá do Banco do Brasil. Eu fiz um vídeo falando sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil. E lá a inadimplência, principalmente da carteira agro, aumentou demais, o que trouxe bastante dúvida para os investidores do Banco do Brasil. Então, aqui a situação do Banco Itaú está bem diferente. E vamos falar mais ainda sobre a qualidade do crédito. Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre a qualidade do crédito, mostrando aqui uma relação de custo analisado pela carteira. É como se eu estivesse falando que a carteira está aumentando e fazendo uma relação do risco da carteira. Quando eu faço essa análise de tamanho da carteira pelo risco dessa carteira, essa métrica aqui saiu de 3,1% no quarto trimestre de 2023 e caiu para 2,7% no primeiro trimestre de 2025. É como se o banco estivesse mostrando, olha, eu estou conseguindo aumentar a minha carteira, mas de forma qualitativa. Eu não estou emprestando dinheiro para qualquer um, inclusive está caindo o meu risco. Então eu tenho mais receita, mais dinheiro emprestado para mais pessoas, mas com um risco menor.
Isso é o que está mostrando aqui esse resultado, custo analisado dividido pela carteira. Outro ponto que merece destaque aqui na nossa análise é o índice de eficiência do Banco Itaú. Olha só, quando a gente olha para o índice de eficiência, e esse índice mostra se o banco está conseguindo gerar receita, mantendo de forma equilibrada as suas despesas administrativas, comerciais, despesa com pessoal, despesas com tecnologia. Quanto menor, melhor. Quanto menor for o índice de eficiência, mais o banco está conseguindo gerar receita mantendo as suas despesas controladas. Quando a gente olha para o índice de eficiência do Banco Itaú no primeiro trimestre, a gente percebe que está em 38,1%. E ele vem caindo. Quando a gente olha desde 2019, a gente percebe, você vai perceber aí que ele vem caindo trimestre a trimestre, ano a ano, e agora chegou nesse menor patamar de 38,1, o que é interessante. Agora, o que chama atenção aqui nas despesas é a variação alta de um ano para o outro, o primeiro trimestre de 2025 contra o primeiro trimestre de 2024, uma alta bem expressiva com despesas com tecnologia. Mas aqui existe uma situação peculiar dos bancões, dos grandes bancos, e com o Itaú não é diferente. Eles precisam investir bastante, precisam investir muito em tecnologia, porque agora eles estão sofrendo a concorrência dos bancos digitais, das fintechs. Então eles precisam correr atrás, na verdade correr atrás não, precisam estar na frente, até porque tem muitos recursos para isso, para trazer essa plataforma tecnológica toda para os clientes do banco. Então, aqui a gente mata os pontos mais importantes da análise do resultado do primeiro trimestre do Banco Itaú. Agora, vamos para algumas considerações. E aí, será que vale a pena ou não? Chegamos naquele momento. Será que vale a pena ou não ter no portfólio as ações do Banco Itaú? Eu fiz algumas anotações de alguns pontos aqui. Olha. Primeiro, consistência nos resultados. A gente viu que os resultados têm lucros crescentes, expansão da carteira de crédito, melhoria na qualidade dos ativos, ponto positivo. Outro ponto positivo aqui, o ROI, o Return on Equity, maior do segmento, de 22,5%, é um dos sinais mais altos, por sinal é um dos mais altos do setor bancário e global, indicando que o banco tem uma geração de retornos expressivos para os seus acionistas. Outro ponto aqui, eficiência operacional, que nós vimos agora, qualidade da carteira de crédito, continua melhorando. Agora, alguns pontos aqui a serem considerados, que não são tão interessantes, o cenário macro desafiador, juros muito altos, o banco capta a Selic, a TR, a CDI e empresta muitas vezes a prefixados, às vezes demora para gerar essa carteira, então nós temos aumento dos custos, mas o Banco Itaú nesse quesito aqui está se saindo muito bem. Concorrência do setor bancário cada vez mais acirrada, com fintechs e bancos digitais. E, além disso, as ações do Banco Itaú já tiveram uma valorização significativa. Então, nós temos pontos positivos e pontos a ficar ali com um sinal de alerta, luz de atenção ligada. Mas quando a gente vai para a análise de algumas métricas de valuation, e aqui é para saber se, será que subiu muito, descolou muito, está muito fora da realidade, valuation do banco, analisar aqui o índice preço-lucro. Quando a gente olha o histórico, a gente vê que está na média aqui, um histórico de preço-lucro. A gente não basta olhar só para o PL, tem que olhar para o histórico do PL. Então, preço-lucro tá ok, nem muito barato, nem muito caro. Quando a gente olha para yield, a gente percebe que está bem alto o yield, em relação à média aqui de 4,78, atualmente está em 7,87. Então, olhando para para essas métricas de valuation, a gente consegue perceber que os resultados do banco estão muito bons e o preço também não está tão esticado assim. De modo que, já vou falar o meu posicionamento, só vou te pedir, se você ainda não se inscreveu até agora, se inscreva agora, por favor, Eu acredito que esse conteúdo aqui já gerou valor para você. Se você gostou, deixa o seu joinha também, não se esqueça de deixar o joinha. Mas agora, de modo que, aqui para mim, pessoalmente, na minha carteira, nas carteiras que eu faço a gestão aqui no meu patrimônio, eu vou manter o Banco Itaú, porque eu considero como uma ação muito importante, uma das principais, se não a principal ação do segmento financeiro, a top pick do setor financeiro brasileiro, a ação do Banco Itaú. Sem dúvida nenhuma, esses resultados não deixam qualquer dúvida que é uma empresa que consegue gerar bons resultados. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Desejo para você bons investimentos, um grande abraço e vambora!